Olá, estamos aqui, eu e minha convidada, Cris Sambugaro, colega, professora de Relações Públicas, hoje na coordenação substituta do Complexo Universitário FMU FIANFAAN, em São Paulo. Essa instituição de ensino superior é nossa parceira em São Paulo, nossa primeira parceira em São Paulo. Nós temos muito a agradecer ao FMU FIANFAAN e a Cris Sambugaro, com quem nós já realizamos em 2019 3 eventos presenciais. Fizemos o lançamento do nosso livro, 105 anos de Relações Públicas no Brasil, e fizemos também uma jornada OCI, a 5ª jornada OCI, nas dependências do FMU FIANFAAN. Foi um dia inteiro de atividades, demos entrevistas e fizemos também uma palestra-debate com a participação também do Marcelo Fischer, nosso diretor executivo. Então a Cris está chegando, já estava a postos, falamos um pouquinho antes. Olha ela aí, chegando. Oi, bom dia, tudo bem, Marcondes? Bom dia para todos. Tudo bom? Que acompanham a gente aí hoje, feliz por estar aqui, super feliz, Marcondes. Olha, muito, muito feliz também por você ter aceito o convite. Nós temos aí várias pessoas envolvidas, né? A Rosane Moutinho, a Lucila Comóglibus, o Amaral Coelho, nos ajudando aí a realizar essa conversa, né? Você, uma série. Já apresentei você, vamos tomar o nosso tempo aqui. E a Nicole, né, nossa querida amiga, ela teve neném ontem? Teve, Nicole, minha querida, vou deixar mensagem para ela, parabéns, um dia tão lindo, sonhado, esperado, né? Lembrar também. Agora ela vai curtir o bebezinho dela, né, nesses meses aí, retoma só para o começo do próximo ano e eu... Você vai cuidar da coordenação, muito bem. Eu vou cuidar da casa aí. Vai dar tudo certo, a gente espera que em breve a gente possa estar próximo de novo, juntos, no FMU FIANFAAN, que o Observatório da Comunicação Institucional é muito grato à parceria com vocês lá em São Paulo. E vamos reestruturar tudo, né? E quem sabe a gente já tem algum trabalho aí nesse semestre mesmo, porque todos os trabalhos agora estão mesmo voltados a home office, né? Com os alunos também. Então, produção de texto não impede nada, né? Que a gente permaneça em nossas casas, seguros e tudo mais, né? Então, quem sabe? Fica no ar aí o spoiler. Bom, esse lançamento desse composto, né? Comunicação funcional, ele encerra um ciclo com a reinvenção, né? O 8º R. Então, a gente começa hoje a primeira live, o primeiro R dos 8 R's com você, reconhecimento. Né? Adoro. Olha, antes de mais nada, eu recebi o seu e-book, né, com antecedência e pude ver. Espetacular. Eu queria te dar muitos parabéns, porque assim, consegue, na verdade, sintetizar, né, tudo que o aluno acaba vendo de forma fragmentada durante o curso de Relações Públicas, né? Então, ele vai ter disciplinas que abordam gestão de identidade, gestão de marca, essa parte dos contatos de produção de texto, né, contato em mídias sociais. Então, essa questão, né, como você organizou, né, planificou tudo isso, eu achei excelente. Muitos parabéns, adoro, vou indicar, já mandei esse e-book, já mandei o link para os alunos todos, já estou movimentando, porque é um livro, assim, digno para a gente ter como referência, né,
Principalmente, eu entendo que ele fique melhor até nos últimos semestres, porque ele traz essa amplitude, né? Não adianta um aluno, por exemplo, primeiro e segundo semestre, porque ele não vai ter ainda esse olhar 360, e no caso 720 já, né? A gente já fez o cheque e recheque, né? Então, achei muito bacana essa questão do administrativo, né, junto com essa parte da comunicação. Parabéns, Marcondes, que visão. Bom, Adorei. Eu fico super feliz porque quando a gente tem uma produção dessa, a gente quer ser visto. Claro. A gente quer ser lido, né? Quem quer vender livro é a editora. Mas esse modelo novo, que está muito difundido, do e-book, do e-book muitas vezes até introdutório de muitos assuntos por aí, com um número de páginas ou um tipo de diagramação, enfim, alguma coisa que seja muito adaptado à internet e distribuído gratuitamente. Quer dizer, é uma forma, de fato, de você divulgar, difundir um pensamento, um conhecimento. O conhecimento, né? Eu acho que é isso mesmo, sabe? Porque nós que somos professores, né? O que a gente quer mesmo é isso, né? E as pessoas tomem consciência, né? Do conteúdo, da informação, e melhorem sua visão estratégica sobre a própria profissão, né? Então, isso também foi fantástico. Mais parabéns. Obrigado. Eu agradeço, mas olha, foi uma obra aberta. Eu concluo ela encerrado o ciclo. Não deve vir um nono R, né? Só se for. Quem sabe, né? Não sei, em novos tempos, tudo é possível. Lá, ressuscitação, renascimento. Reinvenção. O nono R tem que ser reinvenção. Não, o oitava reinvenção. Justamente por isso. É verdade. Por isso que eu acho que ele encerra um ciclo interessante de vida. Em marketing a gente estuda muito ciclo de vida de produtos, né? O retorno, né? E também em System Life Cycle, é muito presente essa noção do ciclo. Então, e foi uma obra aberta e colaborativa. Quer dizer, não posso... Na verdade, eu acho que esse R da reinvenção, ele dá um outro livro, né, sozinho. Sim, ele daria, eu diria que digamos, a última instância, ela é bem provocativa e ainda com um mergulho numa piscina que dá pé. Ainda não é um mergulho no rio, no mar mais profundo, porque ele nasceu agora, esse R. Né? Os 4 R's que nasceram lá em 2012, que foi uma obra conjunta, não posso deixar de falar do Alexandre Coimbra, né? Não posso deixar de falar do Ricardo Benevides, da Heloísa Reis, saudosa, do Marcelo Fischer, Cláudio Cotrim, as pessoas que estavam perto, a Maria Helena da Hélio Alonso, enfim, pessoas estavam perto quando a gente chegou a esse conteúdo, que era uma proposta de mudança do nosso currículo. Sim. Isso foi lá em 2009. É verdade. O MEC pediu sugestões e nós fizemos essa. Nós dissemos, que tal o curso ser montado em cima de 4 eixos de grandes demandas, né? Para mudar aquelas disciplinas que estavam em vigor desde, não só de 2002, que foi a última resolução do MEC, mas adiante eu não me recordo. Eu acho que a última diretriz aí é 2013, né? Não, a DCN. A nossa atual, de 2015, começou a vigorar em 2018. Vocês já estão dentro dela no FMU. A que tinha até então, durante o tempo que nós fizemos a consulta pública do MEC, era de 2002. Antes de 2002, eu não me recordo, acho que é 1982, enfim, as disciplinas não mudaram muito. Agora mudou bastante. Essa diretriz que está em vigor. Então, foi uma contribuição para isso, a gente acha que é útil, e aí o estudo continuou se desenvolvendo, né? E aí veio o 5º R, que foi a resiliência, que é onde entrou na administração. A administração tem que cuidar
da empresa que dure. Tem aquele livro Feitas para Durar, que eu gosto muito, e que justamente são características do DNA da organização, não só da comunicação, que fazem com que ela possa durar. Depois veio a retribuição, que é aquilo que a organização tem que devolver para a sociedade. A responsabilidade, nós falamos tanto em responsabilidade social empresarial, responsabilidade socioambiental, e depois, então, a reinvenção. Mas eu queria conversar com você sobre reconhecimento. Sim. Como é que você... vou te fazer uma pergunta para a gente começar a falar, não é? Porque o nosso intuito é conversar. Sim. A nossa profissão, como é que está o reconhecimento dela aí em São Paulo, que é, digamos, o berço, né? A primeira graduação foi pensada em 1966. Enfim, como é que está o reconhecimento do nosso papel? Você vê aí contato com empresas, alunos que saem, vão se colocando? Olha, você sabe que hoje a gente tem essa tendência desse trabalho multitarefas, né? Multidisciplinar também. Então, as coisas mudaram um pouco, né? Desde da minha época, da sua época, né? De quando a gente começou lá atrás, quando a gente estudou, que eram coisas bem fragmentadas, né? A gente era cada um no seu quadrado, né? E hoje não tem mais isso. Eu entendo que a gente está se reinventando mesmo já. Eu acho a RP já estava nessa questão de reinvenção. Não estou falando aqui de pandemia, nem desse novo normal, eu estou falando dessa questão de se reinventar no sentido de que o mercado já cobrava esse trabalho multitarefas, esse trabalho de equipe, esse trabalho de todos juntos que constroem, na verdade, essa comunicação integrada que a gente fala tanto daí da professora Kunsch, e quando a Bianca Dreyer lá, que ela fez aquela revisão, né, dentro da questão digital, então isso já propunha para a gente trabalho junto ao marketing, principalmente, essa questão do trabalho dentro do RH, na questão de treinamento e desenvolvimento de pessoas para esse ambiente digital. Então, eu acho que essa reinvenção, ela só acelerou agora, né, por conta da gente estar realmente, praticamente online por conta do isolamento social. Então, a gente teve uma aceleração dessa reinvenção, né, por isso que eu falei, dá um livro, porque daqui para frente a gente vai ter que falar mais e mais e mais e mais dessa reinvenção. Mas eu entendo que esse reconhecimento, né, aqui em São Paulo, porque aqui as coisas são mais aceleradas, né, você sabe, a gente vive num dia a dia muito intenso, o capitalismo aqui é bem mais intenso, então competitividade faz com que a gente tenha que ter mudanças mais radicais e mais constantes, né? E eu percebo que essa questão dessas competências, sabe, que até a própria DCN, aí eu falei 2013, que foi a última que eu consultei, ela traz para a gente essa questão, né, de ter profissionais que sejam profissionais de análise de cenários, né, complexos, e também essa visão que a gente falava tanto do 360. Então, o Relações Públicas, ele tem essa visão, né, ele é formado para isso, a gente trabalha essas competências dentro da própria instituição, quando a gente está formando o aluno. Então, eu acho que isso é uma vantagem. Você sabe, infelizmente, quando a gente fala relações públicas, o nome em si, por N questões que a gente não vai, né, trabalhar aqui, porque não é o objetivo da nossa conversa hoje, faz com que ainda o nome não seja muito autoexplicativo, vamos colocar assim, né, o que é relações públicas. Mas quando esse profissional, né, ele vai para dentro das áreas da comunicação, numa tarefa multidisciplinar, ele é entendido e ele é reconhecido por essa visão de analista de cenários e por entender como as coisas, né, se ligam dentro da corporação, e muito dessa formação em administração que eu falo tanto, né, que nós temos esse olhar, a gente sabe exatamente onde os pontos se tocam ali na questão da governança, né, corporativa.
Então, eu entendo que o mercado, ele reconhece as funções, mas ainda essa questão de teorizar, essa questão de nome, nomenclatura, está sendo um detalhe, entende? Que dentro do que você coloca aqui, das questões táticas da própria profissão, né? Do próprio trabalho dos conselhos federais e regionais, essa questão de trabalhar a identidade corporativa, né? Que seria a identidade do próprio curso, da própria... Né? Então, eu entendo que somos reconhecidos pelas funções dentro dos ambientes corporativos em tarefas, né? Na parte operacional, mas ainda deixa a desejar nessa questão do reconhecimento da profissão em si como identidade, como uma identidade trabalhada e formada, que eu acho que é onde a gente precisa trabalhar. Eu conversava bastante com a Lala Aranha, que é referência de mercado para mim há muito tempo, e ela sucedeu lá no Conrep 1, né, em São Paulo, aqui no Rio de Janeiro, Conrep 1, e eu disse, a gente precisa de uma novela, um personagem RP do bem, quer dizer, que seja formado, que seja registrado, apareça lá visitando o Conrep, ou então falando da sua identidade profissional, do seu... Pois é, né? Eu acho que é isso, né? E uma personagem que todo mundo goste. Enfim, porque nas novelas tem aquele plot, né? Quem são os do bem e quem são os do mal, né? Escolher um dos do bem lá e dar essa profissão para ele, que aí... Para ele trabalhar. Tô assim, meu amigo. Com empatia com o ator ou com a atriz, enfim... Aí... Popular, né? Popularizar, na verdade, o conceito, né? É isso que a gente precisa ir, marcar mesmo e ter esse ícone, né? Convidar o Cauã Raymond. Aí tem que ver, tem que fazer pesquisa. Ô, Cauã, se tiver assistido a gente, vamos arranjar esse personagem para você aí, meu filho. E aí o cara que digamos, que tenta harmonizar situações de conflito, que digamos, fala bem, representa uma organização, pode botar numa bela organização não governamental, que fale de causas que são universais, não precisa entrar como às vezes algumas novelas entram em jogo de ações, de controle, até muito uma linguagem que foge um pouco, mas falar das coisas do dia a dia, que RP é isso. Agora, você fez uma correção, eu tenho que você estava certa. A discussão das novas diretrizes curriculares nacionais foi chamada em 2009, começou em 2010, teve as consultas públicas, nós estivemos pelo Conrep 1 na de São Paulo, em 2011, se não me engano, e em 2013 elas foram publicadas com 2 anos para entrar em vigor, para que as instituições de ensino superior se adaptassem. Então, em 2015, setembro de 2015, elas se tornam letra de lei, e aí todo mundo tinha as faculdades. Eu acho que 2015 tem um parecer, né? Só, mas eu acho que aqui a gente usa, tenho certeza, a gente usa 2013. 2013 é o ano que sai o MEC publica, tanto para jornalismo como para relações públicas. Mas ele dá 2 anos. Ele dá 2 anos para as faculdades todas se adaptarem, porque houve aí uma opção de modificações. Entraram horas de estágio. Sim, até então não tinha. Até o FIANFAAN tem estagiários. Tem. Já teve 2 semestres. 200 horas, né? 3 estagiários no OCI, 3 semestres tivemos estagiários no OCI. Entraram 200 horas de atividades complementares, né? São 400 horas no total. Sim. Não havia, não é? Então, entrando um pouquinho na questão estratégica, né? Tem as 2 estratégias básicas do reconhecimento. É legal a gente falar, né? Não sei se nós devemos ter alunos aí, essa divisão, para quem não viu lá ainda, Sim. Essa divisão eu achei bem bacana, né? Você traz 2 divisões, a estratégia e a tática. E quando, até estou olhando aqui, porque eu já fiz algumas anotações da leitura que eu fiz, né? E eu, além de tudo, eu
leciono redação em RP, né? Então, eu falo muito sobre a questão dos gêneros literários e falo também trabalho muito a questão da narrativa, né? Então, isso é bem bacana, porque aí você fala sobre essa questão, né, de escrever, ter uma narrativa, e uma narrativa ainda estratégica, condizente com essa presença digital, que é o que a gente trabalha muito dentro do nosso currículo, dentro das nossas atividades lá na FMU Fianfaan, né? E depois, dentro desse contexto, você dividiu em 4 táticas, né? Que é essa tática da identidade corporativa, a gestão de marca, e a propaganda institucional, e gestão de imagem. Então, na verdade, a gente trabalha esse contexto aí, dessa questão do reconhecimento. A parte estratégica a gente trabalha no primeiro semestre, e essa parte tática a gente trabalha de mais ou menos sexto e sétimo semestre, que é onde o aluno vai colocar a mão na massa mesmo para operacionalizar, vai criar uma agência, né, de relações públicas, e ele está pronto ali, apto para fazer o trabalho de conclusão de curso dele, né? Então, eu achei fantástico, por isso que eu falei, um livro que a gente deveria ter, mas, assim, focar ele, dá para focar em vários semestres, mas, assim, o aluno, quando está para se formar lá sexto, sétimo semestre, que ele vai ter essa visão geral ali, né, que você colocou tão bem, né? Então, isso é interessante a gente falar, né, das questões narrativas para ter um reconhecimento, né? Não tem como. Isso aí, como eu disse, foi um trabalho conjunto muito de debate. Pareciam reuniões de departamento lá no Conrep, a gente debatendo justamente a questão didático-pedagógica de formação, né? E a primeira coisa que um comunicador precisa, um jornalista, um publicitário, enfim, um radialista e um RP, é a escrita, é a narrativa, que a gente chama de arte narrativa, né? Para prestigiar aí o idioma, e que é justamente você saber descrever a organização, quem é a organização. Aí você começa a pensar em termos institucionais, que esse é eu acho que é o grande barato da nossa área, é esse foco no institucional, que é o que está na nossa lei, inclusive, né? Informação de caráter institucional. Isso que isso nós podemos dizer, isso é privativo. Isso é privativo, né? A gente fica muito mais efetivo nos conselhos. Na minha opinião, fui secretário-geral um mandato, 3 anos, cobrar pesquisa de opinião, cobrar eventos, cobrar cerimonial ou lobby é muito difícil, porque todas essas áreas estão querendo regulamentar suas profissões. O cerimonialista quer regulamentar, o pesquisador de mercado quer regulamentar, o captador de recursos, que são funções que o RP desempenha muito bem, como, por exemplo, produção cultural também. Eu continuo achando que a gente produz melhores recursos humanos para a produção cultural do que qualquer outro curso, inclusive produção cultural. Basta olhar as disciplinas que estão num currículo e no outro. É claro que há um avanço, produção cultural é uma área nova, tem pouco mais de uma década, mas, enfim, eu acho que RP, mais que multidisciplinar, essa transdisciplinaridade que sempre foi, que a gente viveu isso no banco da escola, eu, você, a gente viveu essa transdisciplinaridade, que é um conceito mais difícil de compreensão. Eu me lembro do meu interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, mas essa área transversal, essa transversalidade, e que justamente os 8 R's tentam fazer uma análise transversal de toda a organização. Por isso ele serve para diagnóstico, ele serve para guia de estudo, ele serve até para dar uma consultoria quando você chega pela primeira vez. O que essa empresa tem? Nessas instâncias, são as 8, eu chamo de instâncias demanda, né? São 8 grandes demandas que todo negócio tem.
essas 8. Aí vem as estratégias, né? Arte narrativa e tinha que ser, no primeiro, a presença competente na internet. Quer dizer, você hoje não basta estar presente, você tem que estar presente e bem na internet. Claro, claro. Senão você vai claro. Eu gostei dessa questão de forma competente, né? Porque todo mundo hoje está correndo atrás, né? Então a gente entrou numa avalanche de lives e, assim, no começo eu assistia muito para ver como as pessoas realizavam. Tenho lá minhas críticas, porque, assim, a partir do momento que você se coloca, né, numa live, se coloca dentro desse circuito, aí, né, o que você precisa fazer? Precisa ser organizado, né, precisa ter, por exemplo, eu vi muito do pessoal de música, né, assim, esses cantores todos e tal, esses artistas, todos foram. Por exemplo, uma pessoa que fez bem, que tem um script, que levantou todo mundo, foi a Ivete Sangalo. Eu assisti a Ivete Sangalo, eu falei, gente, fantástico, entendeu? Dentro da intimidade dela, mas de um jeito totalmente cheio de energia e tudo mais, porque a área dela, né, que ela atua, essa é a narrativa da Ivete, né? Ser uma pessoa informal e, na verdade, ter essa linguagem descontraída, mas você percebe que ela foi extremamente planejada e organizada no trabalho que ela fez. Então, surgiram ruídos na imprensa, então ela estava preparada para desatar esses nós, porque toda vez que você vai para a internet, você lança a sua narrativa, se você não lançar uma narrativa planejada, você vai ter crises, e crise gasta, né, meu amigo? É dinheiro que vai ter que rodar, mesmo que esteja na internet. A internet, todo mundo acha que está ali, está de graça, mas, assim, para você desenvolver, você tem que ter um capital muito maior hoje para você fazer acontecer, né, a sua narrativa e tem que ter um planejamento muito delicado. Porque como é que você... É praticamente sem controle, né? Lembrar da Margarida Kunsch, né? Então... Nossa Bíblia, né? O planejamento das relações públicas na comunicação integrada. Quer dizer... Pois nossa Bíblia. Você vai criar um blog, que é, digamos assim, o número 1, né? O passo número 1, você tem que ter... sequências, tem que dar sequência. Você publica hoje. Vou publicar todo dia? Não. Vou publicar uma vez por semana? Sem falar no manual de linguagem, né, Marcondes? Sem falar no manual de linguagem, porque aí vem a narrativa, né? Então, o seu reconhecimento, ele está atrelado ao seu manual de linguagem. Né? Às vezes as pessoas falam, só Netflix, por que vocês citam Netflix como case, né? Eu falei assim, gente, porque eles têm manual de linguagem. Muito bom, entendeu? Hein? Muito bom. Muito bom, muito bom, né? Me veio à cabeça agora, porque eu sempre dou como exemplo meus alunos com relação à questão de linguagem, né? Porque eles acham que para ter hoje precisa ter um avatar, precisa ter uma brand persona materializada no avatar. Não necessariamente, você pode ter essa persona no manual de linguagem. Então, a narrativa, ela é muito, muito, muito importante para nós. Muito importante para nós. Somos produtores de texto. E a primeira tática, a identidade. A identidade corporativa. O propósito daquela empresa, né? O propósito, mais do que... Eu acho que hoje, a primeira coisa, porque quando você fala em identidade... As corporações mais desavisadas acham que é missão, visão, valores, bota lá. Não. Que é ter uma causa, bota lá. E aí, qual o seu propósito? Qual o alinhamento dessa comunicação que você está passando nessa narrativa? Porque, assim, as pessoas hoje, com esse acesso todo, né, com essa presença que você coloca, né, que a sua organização coloca, faz com que as pessoas hoje elas possam comparar, elas possam analisar, elas podem pesquisar. Né? Então, esse alinhamento se faz cada vez mais necessário, né? De identidade, no sentido mais profundo. Eu concordo com você inteiramente. É que eu pensei aqui, que é uma coisa que a gente ainda não... Eu acho que a gente ainda não bate nessa tecla como devia, talvez da intensidade que devia, que é o trabalho para a pessoa física. Quer dizer, o RP trabalhando para uma pessoa física, não para uma empresa. Então... Quando eu falei do cara criar um blog, né,
ainda na faculdade, enfim, ou quando ele acabou de sair, ele quer ter uma marca. Eu vi estudantes aí que estagiaram conosco no observatório, eles, ao sair, criando a marca pessoal. Claro. Eu acho que eu sempre falo para meus alunos, mas na verdade você sabe que os nossos alunos, eu tenho um grande número de estudantes que querem trabalhar para pessoas, né? Querem fazer personal branding e tal, querem atender, querem assessorar pessoas. Eu tenho alunas, a gente vai entrar agora, né? Já vou dar a novidade aqui em primeira mão, né? A gente vai ter um piloto de mentoria, né? Eu vou fazer isso uma vez por semana e a gente vai ter aí alguns mentorados selecionados. E quando a gente fala sobre isso, né, o que veio para mim a gente já tem, eu já fiz esse projeto no passado aí, os alunos querendo já atender clientes que são pessoas, por exemplo, atletas, né? Então, isso é uma das coisas, atletas mirins, então eu não estou falando daquele, eu vou atender quem? Os caras aí, Ronaldo, não sei quem. Não, né? Esses caras eles já têm agências, eles já têm toda uma estrutura mega, né? Quem que você vai começar? Com as pessoas que estão também querendo começar, né? Eu entendo muito isso, é crescer junto. Então, os alunos também já compreendem isso, né? Então, esse projeto de mentoria já vai ajudar a pensar o planejamento de maneira diferente, né? Com uma marca pessoal. Os meus primeiros clientes de RP, que eu escolhi trabalhar na área artística, né? Então, meus primeiros clientes de RP são meus amigos até hoje. Quando eu posso, sempre eu os ajudo. Aconteceu isso também comigo. A Terezinha Santos me deu uma força para hoje, para a divulgação de hoje. Que é uma amiga, foi a minha primeira assessora de imprensa em 2002, quando eu lancei o marketing cultural, né? Era um artista plástico e dois músicos, um popular e um erudito. Então, mas eu não tinha ainda a consciência de que eu tinha que ter a minha marca. Então, eu os atendi por uma produtora cultural. Eu tinha uma produtora cultural e eu os atendi. Muito bem. Então, eu tinha uma marca de empresa. Mas se eu fosse um autônomo, eu tinha que criar o meu nome. Sim. Como RP. Então, porque você... Hoje está mais fácil, mais barato criar uma organização. Você pode criar uma empresa em casa. Tem a MEI, né? Tem o modelo MEI. Está mais barato, está um pouquinho menos burocrático. E você precisa cuidar... Então, dá para começar legal, né? Dá para começar legal. Porque você vai ter que cuidar da identidade do outro. Mas você tem que dar exemplo. Você tem que ser... Bom, agora eu vou colocar a minha vestimenta de consultor aqui. Então, é diferente do cara que põe a foto do gato no Facebook. Sim. Então, vai ter uma fanpage do teu negócio. É diferente do lazer. E a gente trabalha isso no nosso 7º semestre, né? E aí que os alunos percebem o quanto é difícil você pensar, alinhar, né? Qual é o seu propósito, o que você vai fazer, qual é o seu diferencial, né? Então, como você vai trabalhar, o que você tem que pensar, até mesmo na construção dessa logotipia, né? Então, o que eu tenho que pensar, o que vai ser melhor para ser inteligível sem eu ter que colocar tanto dinheiro na propaganda, né? Porque a marca tem que falar por si. Então, E aí você entrou no segundo, porque até então, você vê como é bacana isso. Até então a gente estava falando de identidade. De repente você falou a palavra marca. Aí vai para o segundo, que é o branding. Porque muita gente acha que são a mesma coisa. Não é. Não. Identidade corporativa é uma coisa, pode ser a identidade da pessoa física também, que presta serviço, o dentista, o médico. Esse cara tem que ter uma identidade. Ah, não, eu vou criar uma clínica. Eu quero uma marca que não seja o meu nome. Opa, estamos falando de outra disciplina, que vocês certamente têm essa disciplina no currículo.
ou branding, ou gerenciamento de marcas. Eu dei essa disciplina na ESPM, tinha lá gerenciamento de marcas 1, gerenciamento de marcas 2, que marca hoje é o grande ativo. Sim. É o grande ativo, né? E é um ativo intangível e muitas vezes vale mais do que uma fábrica, né? Nós temos aí com certeza. as empresas mais valorizadas do planeta têm um escritório. O Facebook tem um escritório grande, mas um escritório que cuida de bits e bytes. É como a Microsoft ou a própria Apple, né? Porque ela terceiriza a fabricação. As fábricas, que inclusive poluem bastante, estão fora, estão em outros países, né? Então, uma General Motors hoje vale menos que o Google. O Google mexe com o quê? Não tem tangibilidade, né? São bits e bytes, enfim. E vale mais do que uma General Motors que tem, sei lá, 50 fábricas no planeta inteiro. Até... Essa é a inversão, né? Hoje que a gente vive, né? O intangível. E aí eu acho legal porque você fala da questão da gestão dentro dessas táticas, né? Você fala de identidade, gestão de marca, gestão de imagem. Nossos alunos trabalham muito isso no TCC deles, eles gostam muito. E aí termina com a propaganda, né? E daí você pula para o outro R. Então, essas conexões que eu acho bem interessante desse livro, sabe? E é circular. Eu vi aquele desenho, nossa, muito bom ali, você trabalhar no cronográfico. O meu irmão, que é engenheiro, me disse que aquilo ali é uma lemniscata, que é um palavrão, né? Então, que é o símbolo eu chamo de diagrama infinito. Na verdade, tinha uma forma de ler. Reconhecimento, relacionamento... Acho que você caiu um pouquinho aí, voltou agora. Deu uma... Não sei se o pessoal te escutou, eu te escutei. Deu uma falhada aqui. Já era reconhecido. Olha, você viu que tem um pessoal aí, olha, o presidente do Conrep 1 tá nos vendo. A Virgínia, que foi minha aluna, faz muitos anos a Virgínia tá aí, ela é de PP, ela é de publicidade. A Vitória Rosa Cruz, que apresenta comigo o Observatório.com na internet. O Dair Parra, a Virgínia, você falou Virgínia Azevedo, Denise. Eu agradeço a todos que aqui estão, muito a presença nessa conversa, né? Então, já tem um sentido circular, e foi muito interessante nessa revisão, que eu chamava de imagem de marca, a terceira tática. Aí as pessoas falavam, mas não tem marca antes, não tem branding, imagem de marca separado. A explicação que eu dava era a seguinte: quando você trata de uma pessoa, essa pessoa você não pode embalá-la. Você não pode embalar uma pessoa, pintar uma pessoa de uma cor, né? Não sei aquele grupo lá que tem o Blue Man, todo mundo pintado de azul. A marca pessoal é outra disciplina, separada da marca do azeite, do vinho, enfim. Então, e outra coisa, você usa atributos de produto adaptando para a pessoa, porque ela também não pode ser despachada, embrulhada e impressa. Então, você tinha que cuidar de imagem, de marca, por exemplo, numa loja, um odor, um perfume. Você tem que marcar uma empresa por um testemunhal, por uma garota ou um garoto propaganda. Então, essas coisas atuavam na imagem, mas não faziam parte da marca. Então, nessa evolução agora para os 8 R's, eu deixei de lado a palavra imagem de marca e separei assim, branding e gestão de imagem. Porque a imagem é uma palavra que todo mundo fala. Qual é a imagem de fulano? Qual é a imagem que você faz Vamos falar de uma empresa aí emblemática em São Paulo, que é a Sabesp. Sabesp publicou um fato relevante sexta-feira, né? Fato relevante é uma coisa importante da área de contabilidade e finanças, que é como as SA têm que se comunicar com o público, e ela tem que publicar uma coisa chamada fato relevante. Então o RP vai ter que cuidar disso, se ele for trabalhar numa SA. E o fato relevante tem uma porção de normas,
da CVM, né, da Comissão de Valores Imobiliários, e a Sabesp, que eu me lembro, eu sou paulista, ela tinha uma boa imagem. Também a CETESB cuidava da medição da poluição do ar e tal. Essas instituições, essas organizações, no meu tempo, em São Paulo, tinham uma boa imagem. Então, você falar em privatizar a Sabesp, ou o metrô, que também tem uma boa imagem, que eu me lembro, infelizmente não dá para comparar o metrô de São Paulo com o metrô do Rio. O metrô do Rio foi privatizado e ninguém nem notou, né? Agora, falar em privatizar o metrô de São Paulo ou a Sabesp, eu acho que o cidadão paulista, ele ainda opa, peraí, aqui se falar em privatizar a SEDAI, a população está louca para privatizar porque a SEDAI é péssima. Então, imagem tem a ver com a verdade da empresa, sim, se ela é querida, sim, se ela presta serviço, né? E aquilo que a gente pode fazer por ela é muito pouco. Se ela for ruim, fica difícil vender o oposto, né? Isso eu sempre falo para os meus alunos, olha, que às vezes, dependendo, a gente não pode generalizar, né? Mas tem empresas que acham que a gente vai lá fazer a mágica, né? Não dá. E aí, assim, as ações não são condizentes com a narrativa, né? E aí gera um problema, e eu sempre falo para os meus alunos, o pescocinho de quem é que vai para a guilhotina? O de vocês. Então, assim, tem que escolher também empresas que são éticas, que são sérias. Então, a transparência, ela pede isso, né? Ela pede isso, ela pede esse comportamento ético também. Elas andam de mãos dadas, né? Então, eu sempre digo, não adianta, vocês podem fazer a mágica que for na narrativa. Se a empresa não for ética, não trabalhar, né, as suas ações dentro dessa narrativa também, então, quando o discurso não é condizente com a prática, não tem RP que dê jeito. E você me lembrou, você falou em crise, né? Lá no 4R, que é a reputação, está lá a gestão de crises de imagem pública. Quer dizer, é um capítulo também nosso, né? Nós temos aí a maioria de pessoas atuando nessa área, ainda de jornalistas e muitos advogados, inclusive entrando na área do compliance. Compliance é uma coisa que está adotada agora nos 8Rs, tem um capítulo lá só para conformidade a normas. E o subtítulo do livro, justamente a comunicação funcional, 8Rs da comunicação funcional, instrumental para uma governança transparente. Quer dizer, a gente acredita, eu estou estudando isso desde 2012, quando eu publiquei A Transparência é a Alma do Negócio, que essas disciplinas todas colocadas em prática, elas podem gerar a tão sonhada, a tão demandada, a tão prometida transparência. Porque é muito bonita a palavra, está no discurso de todo mundo, mas e depois na hora de entregar, como é que fica? Pois né? E só se entrega praticando. Então, não tem como a gente faz o nosso trabalho, né? Que é essa questão das narrativas. Eu acho que o nosso trabalho está pautado muito em texto mesmo, né? Eu bato bastante isso. Esse tem sido o meu trabalho com os alunos, essa produção de conteúdo online, mas ensinando para eles, né? Essa questão o olhar na realidade, na prática da própria corporação. Porque não adianta a gente fazer um trabalho maravilhoso se ele não vai ser exercido, ele não vai ser praticado. Aí a gente fere o que? A ética e, consequentemente, claro, transparência. Então, não dá. A gente tem um conceito que está muito explicitado lá no Observatório, eu convido todos a visitarem. O Observatório é de todos nós, todos os conteúdos são livres, o acesso é gratuito, enfim. Nós batemos na questão do conceito de transparência ativa. O que é a transparência ativa? É diferente do que a gente vê hoje chamado de transparência, que você chega numa empresa, pede uma informação, inclusive os jornais usam muito isso, falam, de acordo com a lei de acesso à informação, nós pedimos tal dado, porque não estava sendo muito claro, aí o jornal coloca lá,
usando a lei de acesso à informação, nós pedimos, um mês depois, a secretaria tal respondeu com os dados. Então você vê, isso é jogado nas costas de quem pede. Quando você diz, olha, vai lá, procura no nosso arquivo, a gente já publicou. Isso é transparência passiva. Claro. A transparência ativa é aquela que você entrega sem o cara pedir. É o que você falou. É nas ações, dia a dia. É uma janela de vidro. Eu olho para ali para dentro, eu já estou vendo as pessoas. Eu não preciso pedir para saber se todo mundo, por exemplo, começou a trabalhar às 8 horas da manhã. Eu olho para lá, não tem ninguém trabalhando. Eu sei que não adianta eu ligar para lá, porque não tem ninguém lá ainda. Não acenderam as luzes. Então, a transparência... Sabe que essas coisas, elas foram... Eu não sei se você participou, né, mas eu participei lá do primeiro congresso que o pessoal do Maranhão fez, o Congresso Internacional de Relações Públicas, na Federal, sim, na UFMA. E assim, algumas palestras e tal, e isso foi muito discutido lá também, né? Porque lá, o que eles estavam falando? De cenários emergentes, né, de mercados emergentes e diversos. Então, é muito interessante quando você fala dessa... Eu tenho pesquisado e eu tenho escrito, né, alguns artigos sobre isso, essa questão de você, hoje, como você produzir uma comunicação, uma narrativa digital nesse cenário diverso, mas pensando, por exemplo, eu apresentei lá, inclusive sobre isso, sobre esse mercado diverso do público sênior. Porque eles estão em transição, sim, para o digital, não são mais espectadores, não, eles estão ali, eles têm um poder altíssimo de consumo e as narrativas não só as narrativas, mas o design, a experiência do usuário, né, dos aplicativos não está pensado para eles consumirem, para eles se relacionarem. Então, você percebe essa questão do reconhecimento da empresa, quando se fala também muitas vezes que vai lá se buscar na identidade corporativa a questão da causa da diversidade, por exemplo, esse é um cenário diverso que ninguém fala. Eu acompanhei várias revistas aí que fizeram várias propagandas sobre a diversidade, como atuar, como isso, como aquilo. Na foto tinha uma pessoa sênior, mas dentro da reportagem não tinha nada falando sobre aquilo, era só a imagem, a capa não completava, é como se fosse o título não está muito condizente com o texto, entendeu? Então, isso é o que a gente tem que pensar para reconhecimento, né? Você quer ser reconhecido como diverso? Olha, então você pega toda a diversidade. Seja diverso. Seja diverso quando você vai falar de diversidade. Você me lembrou uma parceira nossa, a Solange, que esteve conosco aí no FMU FIANFAAN, Solange Vilela, com a Conexão Melhor Idade. Vou dar um abraço para ela. Solange, falou comigo ontem. Ela é OCI São Paulo. Na capital, e a Renata Ferreira é nossa OCI, Estado de São Paulo. E enfim, São Paulo é muito importante, muito mesmo, para nós, né? E a gente quer muito usar o canal do FMU FIANFAAN, a tua ajuda preciosa. Já fica aqui o convite, né, para você agora, para a gente inverter, né? Você me convidou para a sua live aqui, eu te convido para a nossa live lá dentro mesmo da nossa instituição, né, que a gente tem essa proposta, né, de gerar conhecimento aí. Então, eu tô sempre... É só reservar um lugarzinho nessa agenda aí. Tô sempre à disposição, e aí vamos entrar na última tática, que é uma coisa que se pratica menos no Brasil, porque é caro, enfim, é o que dizem as empresas, é a propaganda institucional, que é uma modalidade especial de propaganda, porque não é aquela propaganda compre hoje, que até propaganda de automóvel hoje vem com preço, né? O cara, por apenas 179.900 esse voo. Mas você não acha que as empresas hoje elas estão fazendo de forma espontânea na internet? Queria te ouvir sobre isso. Eu acho que sim. Eu acho que de forma espontânea, eu acho que ela mudou a cara daquela propaganda institucional que a gente conheceu lá atrás, que a gente estudou, que a gente pegou ali pela Margarida, entendeu?
Eu acho que se você revisitar esse conceito, como fez lá a menina, a Dreyer, né? Ela revisitou isso e ela colocou isso no digital, essas coisas todas no digital, esse modelo de comunicação. Então, eu acho que de forma espontânea as empresas têm feito essa propaganda. Eu acho que tem feito, sim. E de certa forma, né, como houve um barateamento, que a grande fala das empresas era de usar os recursos para fazer propaganda voltada para vendas, né? Aquilo que está no objeto do marketing mais próximo, né? Mas o marketing também tem função de forjar a imagem. Mas eu acho que o marketing revisitou isso. Sim. Hoje, como a gente precisa da narrativa, ou seja, da produção de conteúdo para depois vender, eu acho que essa questão da venda foi lá, já está compreendido pelo mercado, né? Que ele precisa fazer o institucional primeiro. E ter essa conversa, esse diálogo com as pessoas, né, pelas redes. Então, eu acredito que está sendo feito, sim. Eu acredito que está sendo feito está sendo revisitado com outro nome e tal, né? Não, mas chamar a atenção da nossa galera, né, que é uma coisa típica de RP, porque essa questão do institucional, né, a institucionalidade, o institucionalismo, o pensar institucional, é uma coisa que me preocupa um pouco. A gente criou o Observatório da Comunicação Institucional com esse nome, não foi à toa. Há cursos de RP onde essa disciplina há currículos onde ela nem existe. Né? E esse pensar institucional, ele vai um pouco na contramão de uma tendência muito mais ampla do que a comunicação só da vida das pessoas no planeta, que é uma questão de desconstrução, de desinstitucionalização. É o caso, por exemplo, quando tentam acabar com o nosso registro profissional. Por exemplo, quando alguém quer desregulamentar profissões, é um movimento, ele é cíclico, ele vem e vai. Tem gente querendo ter profissão regulamentada. E tem gente no Congresso achando o contrário. Tem que desregulamentar. Isso lá desde o Collor, em 1990, houve um grande movimento para desregulamentar. E aí as pessoas às vezes não valorizam. Isso é uma coisa que eu estou conselheiro federal, não posso deixar de falar, não é? É muito importante o fato de nós termos uma profissão regulamentada, de nós sermos uma profissão regulamentada. Temos um Conselho Regional e Federal, temos um Código de Ética, temos uma responsabilidade técnica. Isso nos constitui. Então, e como a lei que criou a nossa profissão, ela fala em formação de caráter institucional, trabalhar essa questão, talvez até fazendo disciplina, quem está em universidade grande, fazer uma disciplina no direito, falar e aprender o que é instituição, o que é uma instituição, como é que se constroem as instituições, e nem toda organização é uma instituição, mas toda instituição, e nem toda instituição é uma organização, porque você tem a instituição da família, a instituição do direito, elas são platônicas, elas estão lá no mundo das ideias. Como é que elas viram realidade aqui embaixo? Né? E a gente opera isso, e também o pessoal do direito, enfim, nós temos que ter essa noção de institucionalidade muito presente. Eu sou um fã dessa abordagem e procuro sempre trazer, por isso que eu, digamos aí, coloquei esse capítulo, e tem também a comunicação institucional lá no quarto R, separado de propaganda institucional. Mas eu ia te pedir para você fazer as suas considerações finais, porque nós estamos chegando perto do fim. E aí acaba logo quando é bom, né? Eu já queria te agradecer, você aí na sua varanda, em São Paulo, já me deu um pouquinho de saudade da minha terra. Já trouxe um pouco aí, no metrô e tudo. Eu tô vendo aí, metrô. Esse cinza que eu tanto amo, as pessoas dizem assim, o dia está feio. Eu disse, não tem nada de feio no cinza. O que é isso? Não. Mas que? Se ninguém gostasse da chuva,
Mas isso daqui hoje tá típico, né? A gente estava rezando para tá assim. A gente não aguentava mais o sol, o calor, a gente queria frio. Sim, aí o cinzazinho é bom. Mas diga lá, Cris Bugaro. Olha, queria te dar parabéns, porque eu acho que é uma visão bem ampla, é uma visão que traz essa conectividade para o aluno de todos os conceitos que ele vem aprendendo e apreendendo ao longo do semestre. Às vezes falta, né, essa visão mesmo de conexão das partes, porque o aluno vai recebendo picadinho, 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 até quando chega sétimo e o oitavo semestre, ele tem que ter a visão do todo para construir o projeto dele de conclusão de curso, né? Então, eu acho que esse livro agrega por isso, ele traz para a gente não só os conceitos, né, revisitação aí toda dos conceitos, mas essa visão planificada, né, de como as coisas acontecem dentro das organizações, e muito bacana perceber que nós temos muito dessa visão administrativa, né? Nós temos que ter, nós temos que conhecer, nós precisamos estudar, mesmo que a universidade te dê o mínimo, porque tem grades e grades, né? Tem grade que você tem só um semestre. Eu, por exemplo, só tive um semestre, meus alunos também. Então, assim, eu sei porque eu fui buscar, eu fui estudar, eu fui até lecionar dentro de comunicação, naquela época que existiam os tecnólogos ainda, tipo administração com marketing, administração com Comex, entendeu? Eu lecionei. Então, eu fui buscar cada vez mais aonde que o meu conhecimento se alinhava, né? E sem contar que quando você vai para o corporativo, você tem que saber como as coisas acontecem na gestão para você poder oferecer o teu trabalho, né? Então, isso é um grande feito que você trouxe para os nossos alunos, né? Para eles observarem como as coisas se conectam e não tem como ser diferente, né? Por isso que falo que relações públicas tem um leque infinito, porque nós temos essa visão das partes do todo. Então, claro, a gente tem essa possibilidade de atuação realmente bem maior do que qualquer outro profissional da área de comunicação, porque a gente não fica fragmentando, né? A gente tem a visão de unir os fragmentos. Então, é isso, né? Acho que os alunos, no que depender de mim, já mandei, entendeu? Para os nossos embaixadores de sala, já replicaram o seu e-book nos grupos que eu tenho que são ativos aí, né? Dos meus alunos também, já mandei. Eu acho que é um livro para a gente ter, sim, para a gente poder colocar como, a princípio, né, como um suporte complementar das aulas, né, trazer alinhado, claro, nós temos os clássicos aí, né, os públicos do Fábio França, a Margarida Pusch com planejamento, que a gente adota, o Grunig, né, mas eu acho que faz parte aí dessa... Estão citados, o livro ele busca uma abordagem bem rápida e bem próxima, mas ele está calcado em autores, são todos citados, referenciados. Claro, vem. Não é o state of the art de tecnologia, eu me autodenomino um professor de fundamentos, então eu reforço nos conceitos. Quero agradecer muito a tua gentileza, a tua generosidade, dar um oi aí para todo o pessoal que veio, muito grato, e ao pessoal do FMU FIAFAAN, que é nosso querido, como dizem os gaúchos, é uma querida essa instituição. Querida mesmo. Querida amiga. Olha, meus alunos perguntaram se a live vai ficar gravada, que alguns estavam trabalhando, não puderam assistir. Depois você manda os contatos para eu passar para o pessoal. Obrigado. Tá, eu agradeço muito obrigada. Tchau. Até a próxima. Até. Beijo. Beijo. Até. Tchau, tchau.